Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um chaveiro em crochê super divertido. Ele é super simples e bem rápido também de ser feito. Você pode utilizar este chaveiro também como enfeite para retrovisor de carro. Bora lá? Inicie fazendo o nó corrediço e na sequência faça 12 correntes. Corte o fio, deixando uma sobra para acabamento. No início, faça alguns nós. Repita por 4 vezes. Faça o anel mágico e trabalhe 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Feche o anel. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicie com uma corrente e 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Prossiga com 2 pontos para cada ponto da base e vamos ficar com 12 pontos baixos. Feche com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e vamos dar alguns nozinhos com a sobra de fio do anel mágico. Corte o excesso e na sequência faça 3 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo, da carreira 3 até a carreira 5. Vamos iniciar a próxima carreira com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. E agora vamos fazer uma diminuição, inserindo a agulha nas 2 alças de fora dos 2 próximos pontos e fazendo a diminuição. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos. Agora uma diminuição, pegando as 2 alças de fora dos pontos. E vamos repetir por 3 vezes. Na sequência, vamos cortar o fio, deixando uma sobra. Repita por 2 vezes. Para prosseguir, faço o anel mágico e 6 pontos baixos. Na sequência, feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e um ponto baixo para iniciar a segunda carreira. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos. E vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, por 3 vezes.
e vamos ficar com 9 pontos. Já fechei a minha carreira com um ponto baixíssimo e agora vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com 9 pontos baixos. Sempre feche as carreiras com um ponto baixíssimo. Na sequência, corte deixando uma sobra para a costura e faça 2 peças iguais. Agora vamos fazer a montagem. Inicio trabalhando com a agulha de tapeceiro, passando só pelas alcinhas de fora de cada um dos 9 pontos. Na sequência, coloco a corrente com um nozinho para dentro da peça e também preencho com um pouco de fibra sintética. Para prosseguir, vou regular as correntes, puxo a sobra de fio e agora faço alguns nozinhos com auxílio da agulha de tapeceiro. E esta montagem vai servir para todos os membros. Irão ficar desta forma. Você vai fazer uma peça monocromática com as instruções que eu vou mostrar em breve. Então, você vai escolher uma cor aí da sua preferência, pode ser azul ou rosa, tá? Então, você vai fazer com estas cores primeiro e depois seguir as instruções. Inicie fazendo o anel mágico. Faça 2 correntes, já contando com esta do anel mágico. E aqui dentro do anel, vamos trabalhar 6 pontos altos, na cor rosa. Feitos 6 pontos na cor rosa, eu vou introduzir minha agulha nas 2 alças de cima do ponto alto. Vou laçar a cor preta aqui por dentro das 2 alças. E na sequência, aqui dentro do anel, eu vou fazer mais 6 pontos altos, agora utilizando a cor preta. Fiz então os 6 pontos altos na cor preta e aqui vou fazer novamente uma troca de cor. Então, vou introduzir minha agulha nas 2 alcinhas do ponto alto, nas últimas, passo o fio rosa, conto as 2 correntes e aqui no primeiro ponto alto, irei fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, inicio a próxima carreira com 2 correntes
E aqui vamos fazer um acabamento fechando totalmente o anel mágico. Dou um nozinho e corto o excesso de fio. Também faço um acabamento com a sobrinha do fio preto. Vamos prosseguir trabalhando com as duas cores. Então, aqui eu corto só os excessos das sobras. Na sequência, nós vamos prosseguir fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto na cor rosa. E quando eu estiver no último ponto, vou fazer novamente uma troca de cor. Então, aqui vou introduzir minha agulha nas duas alças, busco o meu fio preto desta forma. E agora vou fazer 2 pontos altos para cada ponto, utilizando a cor preta. Antes de finalizar a carreira, vamos fazer uma troca de cor. Pronto, pessoal. Agora vamos fazer novamente a nossa troca de cor. Então, passo aqui por dentro das duas alcinhas. Na sequência, pulo as duas correntes iniciais e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Inicio a próxima carreira com 2 correntes. Faço um ponto alto no primeiro ponto. No ponto seguinte, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vou seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento por toda a volta. Mas quando eu finalizar a cor rosa, eu volto para fazer uma troca de cor. Pronto, aqui nesse ponto nós vamos novamente fazer uma troca de cor para a cor preta. E aqui com o fio preto, nós vamos trabalhar um ponto, um aumento, até o final. E antes de fechar a carreira com um ponto baixíssimo, vamos fazer novamente uma troca de cor. Pronto, pessoal, agora vamos finalizar a carreira. Então, vou fazer a troca de cor. Vou pular as duas correntes iniciais e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Vai ficar dessa forma. Aqui eu vou alongar a minha última laçada e vou fazer um acabamento do fio preto. Então, eu já cortei meu fio, passo por dentro do ponto e aqui eu vou fazer um acabamento bem simples desta sobra de fio. Na sequência, nós vamos colocar os membros aqui na peça. Então, aqui, bem no penúltimo ponto da parte com fio rosa, eu vou colocar os membros superiores. Então, de cada lado, eu vou colocar um braço, pegando apenas as alças internas, as alcinhas de trás dos pontos, tá? Aqui da parte avessa da peça. Então, faço aqui um nozinho para poder prender. E na sequência, para colocar os membros inferiores, eu contei 8 pontos
aqui da parte preta. E no nono, eu introduzi a agulha aqui por trás e fiz a mesma coisa que eu fiz nos membros superiores, tá? Então, aqui eu dou um nozinho com as duas sobrinhas e vai ficar desta forma. Se você preferir, você pode passar um pouco de cola. Agora, com as duas partes prontas, nós vamos fazer a união destas partes. Então, para iniciar, vamos fazer uma corrente. Vou introduzir minha agulha aqui na alça de trás do ponto. Vou pegar a minha segunda parte e também vou introduzir a agulha pegando só a alça de trás do ponto. Vai ficar dessa forma. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, faço uma corrente, laço. Aqui no mesmo ponto, pegando as duas alças, vou fazer um ponto médio. Então, eu fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Venho aqui no mesmo espaço que trabalhei o ponto médio e faço um ponto baixíssimo. Sigo para as duas próximas alças, só as alcinhas de trás dos pontos, e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laço, no próximo ponto, faço um ponto médio. Na sequência, no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, pegando as duas alças de trás, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Laço, venho aqui nas duas próximas alças de trás, trabalho um ponto médio e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Nós vamos prosseguir desta forma, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo ponto, pegando as duas alças de trás, faço um ponto médio, um ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no primeiro membro, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, aqui eu estou no primeiro membro superior. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, já passei ele para este lado aqui. E todos os membros a gente vai passar sempre para o mesmo lado, tá? Então, aqui é só prosseguir fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto médio, pegando as duas alças, um ponto baixíssimo no mesmo espaço e dessa forma por toda a volta. Pronto, pessoal, agora que já terminei toda a volta, aqui no finalzinho eu vou fazer 13 correntes. E na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo, bem aqui na divisa das cores, pegando uma alcinha da cor rosa, dessa forma. Aqui faço um ponto baixíssimo. Na sequência,
nós vamos seguir da mesma forma que estávamos fazendo no fechamento, tá? Então, aqui nós vamos iniciar com um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto médio aqui no primeiro ponto, mais um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Agora, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, no próximo ponto faço um ponto médio, um ponto baixíssimo. Siga com a sequência. Corte o fio deixando uma sobra longa para a costura. E aqui nós vamos fazer uma costura bem simples, passando pela peça e pelas correntes dessa forma. Você pode fazer a costura de um lado para o outro até que fique bem preso. Você também pode colar esta parte. A parte interna do olho eu fiz na cor preta, fiz o anel mágico, 5 pontos baixos dentro dele, e na sequência é só fazer um ponto baixíssimo ou um acabamento. Com o fio branco, eu fiz o anel mágico, 12 pontos altos dentro do anel. No último ponto alto, nós vamos fazer uma troca de cor para a mesma cor do corpo. Então, finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e para a segunda volta, nós vamos fazer 12 aumentos de pontos baixos. Ou seja, para cada ponto da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Finalize fazendo um acabamento. Vou utilizar um pouco de cola de silicone, vou colocar aqui bem na parte das emendas e colar a minha peça interna, e vai ficar dessa forma. E agora, para colar na peça, eu vou passar a cola apenas na parte branca dos olhos, pelo avesso da peça, e vou colar desta forma, um olho mais para cima e um mais para baixo. E vão ficar nesta direção. Na sequência, vou utilizar uma argola para chaveiro. Então, aqui eu vou colocar com auxílio do alicate. E nessa peça, você pode colocar também um pouco de enchimento. Esse é o resultado da nossa peça de hoje, do nosso chaveiro em crochê, que também pode ser usado como enfeite para retrovisor de carros. Esse é o personagem da Vila Sésamo, conhecido como Come Come ou Cookie Monster. Aqui eu fiz na cor rosa para vocês poderem ver melhor. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido divertido o tutorial, e eu tô te esperando no próximo vídeo.